noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite a todos. Que Deus possa abençoar você nesta noite, mediante a exposição da palavra que nós vamos fazer. Irmãos e irmãs, vocês sabem que nós estamos no início da semana onde o mundo ocidental ressalta com veemência o sofrimento, a morte e, por conseguinte, a ressurreição de Jesus. Deste modo, eu penso ser oportuno meditarmos hoje no texto de Mateus, capítulo 27, versos de 11 a 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versos de 11 a 26. Nesse texto, Mateus apresenta-nos algumas coisas que estão relacionadas com o que passou a envolver a Jesus, que por conseguinte conduziu à cruz. Mateus 27, 11 a 26. Jesus perante Pilatos. Assim diz a palavra santa de Deus. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo os presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O tema que eu desejo partilhar com vocês, a partir de então, é as peças do tribunal de Pilatos contra Jesus. As peças do tribunal de Pilatos contra Jesus. Deus amado, neste momento nós nos colocamos diante do Senhor, unicamente com o propósito de ouvirmos a Tua voz.
Deste modo, meu Deus, que tu venhas usar-me, ó Espírito Santo, que a minha boca seja a tua boca, que tu venhas usar-me com a finalidade de fazer com que quem está aqui seja edificado, seja edificada por meio desta palavra. Deus amado, Deus santo, que tu possas, em o nome de Jesus, usar-me. Ó Deus, assim pedimos, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. As peças do tribunal de Pilatos contra Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que a cena exposta por Mateus, no capítulo 27, dos versos de 11 a 26, de Jesus diante de Pilatos e do resto dos seus algozes, dos seus inimigos, sucede o que Spurgeon, o afamado pastor batista do século XIX, chamou de marchas da agonia, de marchas do sofrimento, de marchas da dor que passou a envolver a Jesus até a sua crucificação. Surge aqui uma pergunta: quais são essas marchas? Quais são essas marchas da agonia? Presta atenção. Em primeiro lugar, a primeira marcha da agonia em que Jesus foi submetido foi do jardim do Getsêmani à casa de Caifás, onde se instalou o tribunal religioso dos judeus, o Sinédrio, como aponta Mateus, capítulo 26, dos versos de 36 a 57. Primeiro ato, que descortina uma existência que passa a envolver Jesus trágica, marcada pela dor, pelo sofrimento. Foi quando Jesus foi pego no jardim do Getsêmani pelos soldados do Sinédrio. Vocês conhecem o fato? Judas havia se juntado com Caifás, sumo sacerdote à época, com a finalidade de fazer com que Jesus fosse identificado ante os soldados do Sinédrio. E assim Judas fez. Lá no Getsêmani, Judas dá em Jesus o que eu chamo de beijo da morte, com a finalidade de identificar Jesus. Por conseguinte, Jesus é pego pelos soldados, e do Getsêmani, que fica ao pé do Monte das Oliveiras, no Vale de Cedron, é conduzido ao Sinédrio, o tribunal dos judeus, composto por 70 juízes judeus, chefiado por Caifás, sumo sacerdote, com a única finalidade, acusar a Jesus, com a única finalidade, fazer com que, a partir desta acusação, Jesus fosse visto como um impostor, como um traidor. A pergunta que surge é: qual acusação foi promovida contra Jesus no Sinédrio? Qual a acusação? Acusação de que Jesus estava subvertendo a religião judaica. E para isso, os juízes judeus, principalmente Caifás, buscou testemunhos falsos ou depoimentos falsos contra Jesus, como aponta Mateus 26, verso 60. Se não, notem comigo aí, verso 60 do capítulo 26, diz o seguinte: e então acharam, apesar de terem apresentado
muitas testemunhas falsas. Havia uma conspiração que, por detrás da mesma, existia uma estratégia: jogar Jesus contra o sistema religioso, judaico e político romano, com a única finalidade: sentenciar Jesus à morte, como aponta o verso 66 do capítulo 26. Caifás já tinha maestrado tudo, já tinha organizado tudo. Então esta é a primeira marcha da agonia que Jesus é submetido. A segunda marcha da agonia em que Jesus foi submetido foi da casa de Caifás, sumo sacerdote à época, do Sinédrio, onde foi instalado o tribunal dos judeus, o Sinédrio, ao tribunal de Pilatos, como aponta o capítulo 27, versos 1 e 2. Jesus então sai do Sinédrio, a trancos e barrancos, submetido a maus tratos, e é conduzido até o tribunal de Pilatos. João, em seu evangelho, no capítulo 18, verso 28, vai dizer exatamente que Jesus estava em um tribunal diante de Pilatos. A terceira marcha da agonia em que Jesus foi submetido foi do tribunal de Pilatos ao tribunal de Herodes, como aponta Lucas, capítulo 23, versículo 7. Jesus virou uma espécie de bola de ping-pong nas mãos dos judeus, pois conduziam Jesus de lá para cá, e a finalidade, como disse, era fazer com que Jesus fosse sentenciado, condenado à morte. O Herodes, aqui nós precisamos dizer isto, não se trata do Herodes o Grande, o assassino das crianças recém-nascidas, o que promoveu o infanticídio, mas do seu filho Herodes Antipas, assassino de João Batista. Notem que Jesus está nas mãos de um indivíduo que já tinha a experiência de ter lidado com um pai capaz de matar, como fez Herodes o Grande. A quarta marcha da agonia em que Jesus foi submetido foi a volta ao tribunal de Pilatos. O que eu quero dizer com isto, meus irmãos e minhas irmãs, é que Jesus se tornou objeto de uma conspiração terrível, satânica, demoníaca. Ficou nas mãos de homens ímpios, impiedosos, caminhadas e caminhadas com a única finalidade: expor Jesus a uma sentença, a uma condenação de morte. O nosso tema é as peças do tribunal de Pilatos. Surge aqui uma pergunta: quais são essas peças? De acordo com os versos de 11 a 36 do capítulo 27 de Mateus. É preciso que nós venhamos a entender que Mateus faz questão de dizer que Jesus, diante de Pilatos, está em um tribunal. O verso 19 destaca isto: e estando Jesus no tribunal. Quais são as peças deste tribunal? Quais são as peças desse tribunal? Presta atenção. Em primeiro lugar, primeira peça do tribunal de Pilatos contra Jesus foi do juízo da acusação. Versos 11 e 12. Do juízo da acusação. O que significa? Significa que antes do julgamento havia por parte de Caifás e dos principais sacerdotes e dos anciãos judeus a intenção de fazer com que a acusação fosse admitida no tribunal. O juiz da acusação, vocês sabem, antecede ao julgamento.
Então, a intenção aqui era fazer com que, primeiramente, a acusação fosse aceita, fosse admitida no tribunal de Pilatos. Mas qual a acusação? Qual a acusação? E aqui nós estamos diante do sistema político romano. Pilatos representava isto na Judéia, na condição de governador da Judéia, representante de Tibério César, governador de Roma à época. O segundo governador de Roma, o primeiro foi Otávio Augusto. Qual a acusação? A acusação de que Jesus estava tentando usurpar o trono de César, se intitulando rei dos judeus. Os versos 11 e 12 dizem isto: Jesus estava em pé ante o governador, isto é, Pilatos, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Esta foi a acusação. Dizer nas entrelinhas que Jesus estava tentando subverter, ou por que não dizer, tomar o trono de César na Judéia. Isso porque, como disse, Pilatos representava Tibério César na Judéia. Qual o objetivo da acusação? Jogar Jesus contra Roma, contra César, e por conseguinte fazer a acusação admissível. Notem que aqui nós estamos diante de pessoas sagazes, Havia por detrás de tudo isto uma ação que havia sido submetida a avaliações, com a única finalidade, fazer com que a acusação fosse aceita. O que é que nós aprendemos com isto? Nós aprendemos, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado com os argumentos sofísticos, enganosos, que pegam frases fora do contexto com a finalidade de condenar as pessoas. Vocês sabem que tem pessoas que vivem tentando pegar o que a gente diz e, às vezes, sem o compromisso de analisar o contexto, com relação ao que nós destacamos, dizemos, com a única finalidade: nos manchar. Nós vivemos na época das redes sociais, das fake news, das notícias falsas, palavras tiradas de contexto, frases tiradas de contexto com a finalidade de acusar, de manchar pessoas. Esse é o papel de gente que não tem compromisso com a verdade. Esse é o papel de gente que não tem compromisso com a veracidade dos fatos. Esse é o papel de gente que está vinculada, abarrada e juntada com Satanás. Nós precisamos analisar o que se diz a partir do contexto. Segunda peça do tribunal de Pilatos contra Jesus, subsequente ao juízo da acusação, foi o silêncio cheio de dignidade em face da injustiça. Em outras palavras, foi o silêncio de Jesus. A acusação chega, diz os versos 11 e 12, e nos versos 13 e 14, Jesus, a acusação, não diz nada. É o que dizem aí os versos 13 e 14. Então, me perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Estão dizendo que você tem o propósito de tirar César do trono, de me destituir do trono da Judéia. Você não está ouvindo a gravidade dessas acusações? Verso 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Jesus não estava pronto a defender-se. E aqui uma coisa muito curiosa: por que Jesus se manteve quieto? Porque existia uma profecia veterotestamentária acerca do Messias, que dizia que ante as acusações que viriam contra o Messias, este não haveria de abrir a sua boca.
Isso está lá em Isaías 53, versículo 7. Jesus aqui está sem abrir a boca, com base na profecia de Isaías 53, versículo 7, dizendo: eu sou o Messias. Porque a meu respeito foi dito que ante as acusações que viriam contra mim, eu não haveria de abrir a boca. É importante nós destacarmos que a admiração de Pilatos não significa conversão. Mas como pode um homem não reagir diante de terríveis acusações? É um espanto, é uma perplexidade. Porque Pilatos não conhecia as profecias. Caifás, o sumo sacerdote, Anás, o sumo sacerdote aposentado, em disponibilidades, sabiam de tudo, mas a intenção não era viver de acordo com as profecias, de acordo com a palavra de Deus. A intenção era viver de acordo com os seus intentos, de acordo com a comodidade da época, que o poderio, que o cargo de sumo sacerdote proporcionava. Vocês sabem que Caifás fez do templo de Jerusalém um comércio, um balcão de negócios. Jesus representava socialmente, religiosamente, alguém que viria quebrar as pernas desse sistema lucrativo. Mas Jesus, ao manter-se quieto, sabia exatamente o que estava comunicando. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o silêncio de Jesus pode ser traduzido na vida dos seus discípulos como pagar o mal com o bem. Externar mãos bondosas às mãos maldosas. Às vezes, meus irmãos, nós estamos já prontos a respondermos quando surgem acusações contra nós, a batermos boca, a discutirmos, a travarmos uma guerra. Jesus nos ensina aqui a nos mantermos, trazendo para a nossa realidade, diante dos nossos algozes, diante de quem nos acusa, silentes, quietos, confiando-nos unicamente na ação de Deus. Porque é Deus que cuida de nós. É Deus que cuida de nós. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tanto para você quanto para mim. Afinal de contas, nós somos descendentes de Adão. Mas nós temos que seguir o nosso mestre. Isto é Jesus. Talvez você não tenha conseguido lidar com quem te acusa. Talvez você não tenha conseguido lidar com os algozes, os inimigos que surgem em seu caminho contra você. E você se arma com, metaforicamente falando, facas, com espadas, com armas em punho. A sua boca se transforma em uma metralhadora. Porque a finalidade é pagar o mal com o mal. Terceira peça do tribunal de Pilatos contra Jesus foi a certeza de Pilatos do real motivo do juízo da acusação. O verso 18 diz o seguinte: porque sabia Pilatos que por inveja o tinham entregado. Caifás, os principais sacerdotes e os anciãos estavam acusando Jesus porque tinham inveja de Jesus. Jesus havia promovido um rebuliço na Palestina. Multidões o seguiam. Gente de todo tipo havia se tornado a celebridade da Palestina. Os holofotes não estavam sobre o sinédrio, os holofotes estavam sobre Jesus. Era a personalidade mais desejada, mais buscada à época. E nasceu então uma inveja. Uma inveja. E diz o texto que Pilatos sabia exatamente do que subjazia, do que estava por detrás de toda essa trama. Inveja. O que nós aprendemos com isto? Com relação a nós aprendemos que muitas vezes pessoas se insurgem contra nós por inveja. Inveja. Inveja nos nossos dons. Inveja do que temos, do que possuímos, do que ganhamos de Deus.
E aí a gente começa a entrar em uma crise existencial enorme, porque a tendência é nos culparmos. É preciso entender que muitas vezes as acusações que surgem diante de nós têm a ver com um coração invejoso. Coração invejoso, gente invejosa, que tenta manchar, que tenta macular, e isso porque te vê como uma pessoa melhor. E às vezes incomoda. E aí a gente tem que manchar, tem que queimar. Quem faz isto não tem a ver com Jesus, tem a ver com Caifás. E Caifás tem a ver com o diabo. E não com Deus. A quarta peça no tribunal de Pilatos contra Jesus foi a válvula de escape, o costume da festa da Páscoa. Verso 15. Vejam aí o que diz o verso 15. Por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. O governador se encontrou numa espécie de saia justa. O que eu vou fazer? Eu já sei o que está por detrás de tudo isso. Eu já sei que esse chamado Jesus não tem culpa nenhuma. As acusações são infundadas, são injustas. O que eu vou fazer? Surgiu a válvula de escape. A festa da Páscoa, o costume. O costume. Soltar o marginal. Válvula de escape, expressão que designa um modo de escapar de alguma situação turbulenta. Pilatos se viu em uma situação turbulenta, tinha consciência da inocência de Jesus, como aponta os versos 18 e 23, mas se equivocou. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que existem pessoas que se certificam que Jesus, de fato, é o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, mas se esquivam de um compromisso autêntico com Jesus. Existem pessoas que, a exemplo de Pilatos, entendem que Jesus é justo, que Jesus é santo, que Jesus é de fato a porta da salvação, é o caminho, a verdade e a vida, mas por não desejarem assumir um compromisso público com Jesus, arrumam uma justificativa. Hoje eu não vou casar, hoje eu não vou assumir compromisso com a igreja, hoje eu não vou me dedicar a nada relacionado à igreja. Porque eu estou doente? Porque eu não tenho capacidade intelectual? Porque eu sou limitado e limitada. Foi o que Pilatos fez, uma válvula de escape. Eu tenho que conseguir uma caverna aqui, uma saída aqui, ante esse tumulto, ante essa situação. Quantas vezes nós fazemos isto? Arrumamos desculpas das mais variadas, é o trânsito, é o som, é porque não tem isso, é porque não tem isso na igreja. Esta é a razão de ter mais compromisso, não ser mais frequente, mais assíduo ou assídua nos cultos. Válvulas de escape, síndrome de Pilatos. A quinta peça, no tribunal de Pilatos, contra Jesus foi Barrabás, a opção errada. Versos 17, 20 e 21. Barrabás, a opção errada. Pilatos optou por Barrabás. Jesus ou Barrabás? Desdobrou-se anos depois, especificamente do ano 64 ao ano 312. 64, como disse domingo passado, foi o ano em que Nero ateou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma, e por causa disso começa uma terrível, brutal perseguição contra os cristãos. 312 foi um ano em que Constantino promulga o Edito de Milão, oficializando o cristianismo como religião oficial de Roma. De 64 a 312, perseguição, perseguição, perseguição. Jesus ou César? Jesus ou Barrabás? A multidão optou por Barrabás. Durante esses anos, o que ecoava havia sido Jesus ou César? Jesus ou Roma? Jesus, morte. Jesus, morte e perseguição. César, bonança. Alguém já disse que durante o ano 64 ao ano 312, depois de Cristo, a igreja passou
a ter de fato cristãos autênticos, genuínos. A igreja foi purificada, porque quem não era de fato Jesus ia optar por Barrabás, por César. Hoje a pergunta que eu faço a você: qual a sua opção? Quando alguém te pergunta Jesus ou o mundo? Jesus ou o mundo? Você responde por meio das suas atitudes? O mundo? Opção errada. Opção errada. Opção errada. No ano 67, tanto Pedro quanto Paulo, ambos convidados, nas entrelinhas, a se reconciliarem com Deus, se reconciliarem com Roma. Nero ainda estava no trono de Roma como imperador. Nero morre em 68. Pedro e Paulo, ambos são mortos. Quantos cristãos, sabem, morreram ao ponto de alguém dizer que o sangue dos mártires se tornou a sementeira da igreja? Porque eles haviam entendido que o que importa é servir a Deus e não aos homens. Porque eles haviam entendido que o que importa é ter compromisso com Cristo, com Deus e não com os homens. A sexta peça no tribunal de Pilatos não foi contra Jesus, mas a favor, que foi a revelação de Deus acerca da inocência de Jesus, dada à esposa de Pilatos. Curioso. Diz o verso 19, que a esposa de Pilatos manda um recado. Nós não podemos afirmar que houve aqui uma regeneração promovida pelo Espírito Santo no coração desta, porque não há menção no Novo Testamento. Mas é certo que Deus agiu. Que Deus agiu. Deus a usou para fazer com que a consciência de Pilatos, assim eu entendo, não ficasse em momento nenhum apaziguada, porque dentro da sua própria casa havia alguém que havia dito: este que vocês está quase condenando à morte é inocente. Deus faz isto. Deus usa pessoas de estranhas a nós, que não fazem parte do nosso convívio, que não fazem parte do nosso relacionamento, que não fazem parte da nossa história, que não fazem parte da nossa casa, para mandar cartinhas, recadinhos, com a finalidade de nos defender. Então, isto é prova que Deus cuida dos seus, que Deus cuida dos seus servos. A sétima peça do tribunal de Pilatos contra Jesus foi da persistência do juízo da acusação. Caifás, os principais sacerdotes e os anciãos, em ver Jesus sentenciado à morte, diz o verso 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Eles estavam insistindo. Persistência. O inimigo não descansa. O inimigo não descansa. Não descansa. Agindo contra nós, com a proposta de ver a nossa... Ele não descansa. Vejam que aqui eles insistem. Não abrem mão, não arredam o pé. Pilatos tentou, de uma certa forma, fazer com que houvesse ali uma mudança, mas eles não, de maneira nenhuma. Desejamos que este morra. Os algozes de Jesus, Caifás, os principais sacerdotes e os anciões pediram o povo para que o mesmo clamasse pela morte de Jesus, e o povo em uma só voz dizia: crucifica-o, 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 crucifica-o. Desejamos Barrabás. Mate-o. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que existem pessoas que se insurgem contra nós, instrumentalizadas por Satanás, com o propósito único de acabar com a nossa vida. O inimigo não descansa. Por isso nós não devemos, em momento nenhum, quando bater em nós o sentimento
que nos pede a fazer o mal contra quem nós gostamos, deixar que isso tome conta de nós ao ponto, a ponto de fazer com que venhamos a insistir nisto. Isso é coisa de quem tem parte com o diabo e não com Deus. A oitava peça, e já estamos acabando, a oitava peça do tribunal de Pilatos contra Jesus foi uma multidão manipulada, marionetada. É o que diz os versos 20 e 23. A multidão foi manipulada. Foi manipulada. Um povo que se tornou fantoche nas mãos dos principais líderes do Sinédrio. Eu penso que quando eles ouviram os principais líderes do Sinédrio, a possibilidade de Pilatos promover uma decisão oposta, que eles espalharam pessoas entre a multidão dizendo, morte a Jesus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E a multidão foi manipulada. Quantas pessoas hoje que fazem o que fazem por estarem sendo manipuladas, induzidas a fazer o que fazem? Gente que não tem personalidade. Eu sei que vocês conhecem o boneco João Bobo. Você bate no boneco, o boneco vai e volta. É a ideia da manipulação. Quanta gente, ou quantas pessoas vivem fazendo o que fazem porque são manipuladas, não tem personalidade, não tem identidade. Uma multidão que gritou em alto e bom tom, crucifica-o, crucifica, porque existiam pessoas ali que tinham um propósito, fazer com que Jesus morresse. A nona peça do tribunal de Pilatos contra Jesus foi a indecisão do juiz no tribunal. Pilatos, verso 24. O verso 24 diz que Pilatos ficou indeciso. Ficou indeciso. Resolveu, diz o verso 24. Notem comigo, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Omitiu. Existe o pecado da omissão e o pecado da comissão. Omissão também é pecado. Se omitir é pecado. Pilatos talvez não sabia disso. O ato de lavar as mãos simboliza alguém que se omite. Deus exige de cada um de nós posicionamento. A gente precisa se posicionar ante os desafios, ante os dilemas que surgem de nós, fundados na palavra de Deus. A omissão é pecado. Irmãos e irmãs, vocês sabem que normalmente nós temos a tendência de nos omitir quando nós somos convocados a nos posicionar. A gente se omite, sabendo que a nossa decisão tem o poder de mudar as coisas. A gente se omite para ficar de bem com quem está envolvida no tumulto, com as pessoas que estão envolvidas no tumulto. Foi o que Pilatos fez. Se omitiu. A indecisão pode levar alguém à morte. A indecisão, a omissão pode levar alguém à morte, à condenação, como aconteceu com Jesus. A indecisão pode arruinar a vida de alguém. Se você conhece alguém que está sendo acusado, e você conhece a pessoa e sabe a verdade, não se omita. Diga a verdade, apresente os fatos. Não se esquive, não se esconda, não se omita, em nome de Jesus. A 10ª e última peça do tribunal de Pilatos foi o justo Jesus substituindo o injusto Barrabás. O justo substituindo o injusto, versos 25 e 26. Há uma possibilidade de, segundo algumas literaturas, isso nós não podemos afirmar, de Barrabás ter se convertido em função desse ato. Há filmes que apresentam um Barrabás convertido depois desse ato de Jesus em prol de sua vida. Um justo substituindo o injusto. Ei, você foi um Barrabás.
eu fui um Barrabás. Você, eu, nós, deveríamos estar presos, sendo escravizados pelo pecado, com destino à condenação eterna. Mas o injusto substituiu a mim e a você, Barrabás, quando na cruz se entregou em nosso lugar. Você, espiritualmente falando, estava na mesma condição de condenado, de criminoso, de assassino, de Barrabás. Mas o justo substituiu você na cruz, se colocou na condição de culpado, com a finalidade de salvar você, de resgatar você, de poupar sua vida. Eu concluo esta mensagem dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que o tribunal de Pilatos, com todas as suas peças, aconteceu porque Deus havia determinado, como aponta Atos 2, versos 22 e 23, pois havia um propósito, a salvação do pecador. Atos 2, versos 22 e 23 diz que tudo isso não foi fruto do acaso. Deus estava movendo a história, Deus estava movendo, usando as pessoas para que isto acontecesse com o propósito de salvar, de resgatar pessoas, de salvar pessoas. Por que não dizer a mim, a você, a nós? A morte de Jesus não foi um acidente de percurso na história. A morte de Jesus aconteceu porque Deus havia determinado. Porque Deus havia determinado. Isso não significa que todos os envolvidos, ou os que haviam conspirado com Jesus, contra Jesus, não são responsáveis por tudo que fizeram. Isso significa que essas atitudes não pegaram Deus de surpresa. Estava escrito, e Jesus sabia, e Jesus se sujeitou à vontade de Deus. Fica aqui uma pergunta: você se sujeita? Você se sujeita à vontade de Deus? Deus está no controle, Deus está no domínio da história. Nada acontece sem que Deus tenha determinado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.